E a novela envolvendo Dorival Júnior e Corinthians vive seus últimos minutos. A qualquer momento a posição final. Enquanto isso, vão surgindo outros nomes, como até Roberto Mantini, ex-técnico da seleção italiana. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que espera para as próximas horas uma resposta de Dorival Júnior. O empresário do técnico, Edson Codor, esteve reunido até quase 2 da manhã em um hotel em São Paulo com o Fabinho Soldado. Eles tentaram chegar a um acordo em relação à parte financeira. Posso contar que ainda há uma diferença grande entre aquilo que o Dorival pede e que o Corinthians oferece, mas o Corinthians estabeleceu como data final para um acerto ou não essa sexta-feira. Agora o Corinthians espera por uma posição do Dorival Júnior, que está em Florianópolis. Se ele aceitar, deve embarcar rumo a São Paulo nas próximas horas e começar a trabalhar com o timão. Caso contrário, já existem até outros nomes. Luiz Castro é defendido pelo Igor, que é um empresário do ramo dos transportes que havia aparecido no cenário político do Corinthians como investidor da campanha do presidente Augusto Melo, colocou bastante dinheiro e depois também ajudou com contratações de atletas, entre elas Mateuzinho e Pedro Raul. O Igor tem feito esforços e pressão nos bastidores para que o Luiz Castro seja o técnico contratado. Também surgiu nas últimas horas o nome de Roberto Mantini, 60 anos de idade, italiano, já foi técnico da seleção da Azzurra e também seu último trabalho na seleção da Arábia Saudita, está desempregado desde o ano passado. Como é que o Mantini surge nos noticiários corintianos? É que nessa quinta-feira, na vitória por 1-0 contra o Racing, o César Rodrigues, que já foi lateral do Timão e hoje é um dos agentes do Roberto Mantini, esteve na Neoquímica Arena e sugeriu a contratação do treinador. Detalhe importante, o custo do Mantini giraria na casa daquilo que está sendo debatido e discutido com o técnico Dorival Júnior. Não há negociação em andamento com o Mantini. O Corinthians segue esperando por essa resposta do Dorival, que aparecerá nas próximas horas. Só para completar um pouquinho do currículo do Roberto Mantini, técnico que passou por Fiorentina, Lazio, Inter de Milão, Manchester City, Galatasaray, Zenit e seleção italiana. Só para arrematar, é importante contar que sobre Luiz Castro, ainda que o Corinthians chegue a um acerto com o técnico português, o que pode pesar contra é o fato de a família dele não querer vir morar no Brasil. Luiz Castro, que já passou recentemente pelo Botafogo. Quero falar também sobre a vitória por 1-0 contra o Racing, vitória que foi marcada pela expulsão do Félix Torres depois de uma entrada violentíssima aos 12 minutos do primeiro tempo. Com 1 a menos, o Corinthians sofreu muito mais do que se imaginava e só garantiu a vitória com o gol do Romero no segundo tempo. 43 gols marcados pelo Romero, artilheiro máximo da Neoquímica Arena. Só para arrematar de vez, contar que o Corinthians perdeu o mando de campo e foi multado em R$100 mil pelos acontecimentos na final do Paulistão. Martini suspenso por 4 jogos, o Garro pegou um jogo de suspensão. E a saideira, depois de 33 partidas levando pelo menos 40 mil pessoas à Neoquímica Arena, esse recorde foi interrompido na noite dessa quinta, quando 38 mil pagantes estiveram assistindo debaixo de chuva. E às 7 da noite a vitória alvinegra por 1-0. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitória suada, magrinha, necessária, 1-0 que mantém o time vivo na Sul-Americana, ainda sem treinador. Mas tem novidades sobre isso. Bom, rapaziada, madrugada, estamos aqui para falar dessa vitória do Corinthians, 1-0. Já fiz a live pós-jogo aqui, mas sempre trago aquele vídeo aqui com mais detalhes, né? Com mais observações da partida. Uma partida muito ruim, né? Vamos combinar. Até nas estatísticas, né? Se você analisar, o time teve menos finalizações que o adversário. A gente está falando do lanterna do grupo que nem pontuou na Sul-Americana, que é o Racing do Uruguai, que é um time muito ruim tecnicamente, e mesmo assim chegou a dar um sufoco no Corinthians no segundo tempo. Em alguns momentos quis jogar mais do que o Corinthians. Eu tive a sensação de que o Corinthians não entrou para fazer um jogo decisivo, né, para tentar alguma coisa, entrou para cumprir tabela, como se a Sul-Americana fosse um fardo na vida do Corinthians. E tudo bem, né? Acho que cada um pensa do jeito que quer. Eu acho que depois do vexame de você ter caído na pré-Libertadores, feito jogos ruins contra a Universidade Central e depois caído para o Barcelona de Guayaquil, caindo na Sul-Americana, vamos lá, né? Vamos com dignidade jogar essa competição, porque é uma chance de título que o Corinthians tem na temporada. Não que não possa ganhar uma Copa do Brasil, mas é mais difícil. Não que não possa ganhar um Brasileiro, mas é mais difícil. Então não acho que o Corinthians esteja encarando a Sul-Americana com seriedade. E isso se verifica na atuação do time, né? Uma atuação apática, burocrática, nos primeiros minutos, se submetendo ao adversário que veio para correr, para jogar, só que eles são muito ruins. E mesmo assim, em alguns momentos, ofereceram perigo.
E aí o Félix Torres deu aquela colaborada, né? Aos 15 minutos, ele perde completamente o tempo da bola, dá um carrinho absolutamente inacreditável. O árbitro, inacreditavelmente, não expulsa ele em campo, precisa do VAR para aplicar o vermelho, e com 15 minutos ele deixa o time na mão. E o mais curioso, o time melhora sem ele. O Ranieri até falou, né, que se prontificou em jogar como zagueiro, avisou o Orlando Ribeiro que jogava assim desde a base, e ele realmente é um cara muito polivalente nesse sentido. E acho até que pode ser uma medida que daqui a pouco pode se tornar definitiva, né? É que esse é outro grande problema. Não sabemos nem quem será ou quando vai vir o novo técnico do Corinthians. Então, como é que você imagina que o Ranieri pode ser um zagueiro improvisado ali, ou que você consegue ter uma outra estrutura defensiva, que o João Pedro Choca, por exemplo, possa voltar a receber oportunidades, já que ele foi fritado por muito menos do que faz o Félix Torres? Não sabemos, porque foi um Corinthians assim, né? Sem comando, com um interino, com todo respeito ao Orlando Ribeiro, né? Mas não existe o respeito, uma motivação. Então me pareceu isso. O recado que o clube passa, e eu sei da dificuldade que está sendo de contratar esse profissional, de anunciar esse profissional, está sendo assim, cara, vão lá, cumpram tabela, o que é injustificável, né? Porque esses jogadores já deveriam correr naturalmente pela presença dos torcedores lá na Neoquímica Arena, com uma chuva do caramba na quinta-feira à noite para assistir os caras jogar depois de ter começado mal na Sul-Americana, perdido em casa para o Huracan, os caras estavam lá. Então, assim, já não justificaria os caras não jogar por conta do torcedor. Mas me parece que sem um comando fica uma coisa meio a Deus dará, assim, sabe? E não foi uma atuação que a gente possa entender como, caramba, o Corinthians jogou para ficar vivo na Sul-Americana, para ganhar dos caras. Não, foi 1-0 apertado, suado, com o Hugo Souza voltando ao time, tendo que fazer milagres no segundo tempo. Aliás, que saudade do Hugo Souza, né? Porque ele tá lá para isso, ele resolve, ele garante pontos pro Corinthians, o Corinthians vence também por conta dele, da presença dele, da figura dele, mesmo com o Félix Torres se comprometendo. Mas, cara, não dá, né? Não dá para você imaginar que você tenha que passar pelo Racing do Uruguai na tua casa ganhando de 1-0 e rezando pro jogo acabar. Não dá. Não dá para ser dessa forma, mas foi a postura que o Corinthians entrou em campo, foi dessa maneira. O Carrilho acho que fez um jogo muito bom assim na distribuição de jogo, o Bidonzinho também, né, pela qualidade técnica que ele tem, mas, cara, eles tiveram dificuldades também. Tiveram dificuldades e porque o Racing não ficou apenas se defendendo. Aí o Yuri... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos falar um pouquinho aí dessa novela da chegada de um novo técnico do Corinthians. Mas antes de tratarmos desse assunto, vamos dar uma ênfase para esse jogo de ontem na Neoquímica Arena entre Corinthians e Racing de Uruguai pela Sul-Americana. Corinthians acabou jogando muito mal, um jogo difícil de assistir, mas acabou vencendo o jogo por 1-0, gol de Romero. Romero, que chegou aí a 43º gol na Arena, é o maior artilheiro da Arena. E quem quis comprometer o jogo foi o Félix Torres, que acabou dando uma entrada violenta e sendo expulso com a ajuda do VAR. Félix Torres, não dá. Félix Torres, o Corinthians tem que mandar embora. Esse cara já era para ter saído do Corinthians. Não tem qualidade técnica. Hugo Souza acabou xingando quando ele foi expulso. Porque contra o Palmeiras, na final do Paulistão, o Félix Torres foi expulso, comprometendo o jogo. Deu entrada violenta no atacante do Palmeiras, Vitor Roque. E aí o Félix Torres acabou sendo expulso. E nem o Hugo Souza aguenta mais ter um zagueiro tão ruim na defesa do Corinthians. E ontem eu vi a mídia detonando o Félix Torres por essa entrada violenta, por ter sido expulso. É um cara que está mal colocado no campo, não tem qualidade técnica. Já era para ter deixado o Corinthians faz tempo. Ontem o Corinthians quebrou aquele recorde de mais de 43 mil torcedores por jogo. O Corinthians ontem teve nessa quinta-feira à noite apenas 38 mil torcedores. Hugo Souza retornou ontem após um mês, que se não tivesse voltado ontem,
teria levado uma surra ao Corinthians, porque o Hugo Souza foi o melhor em campo, salvou o Corinthians. Matheus Donelli não dá, muito fraco tecnicamente. Se Matheus Donelli tivesse no gol ontem, o Corinthians teria perdido para um time tecnicamente muito fraco, que é o Racing do Uruguai. E com a expulsão do Félix Torres, Ranieri foi para a zaga. E quer que eu te fale a verdade? Jogou mais que todos os zagueiros do Corinthians junto. Deu muito certo, salvou o Corinthians. Também saiu a decisão que o Corinthians acabou sendo multado aí nas últimas horas em 100 mil reais pelo episódio dos sinalizadores da torcida do Corinthians na final do Paulistão. Então o Corinthians ontem sofreu muito, mas acabou vencendo, continua aí na expectativa de conseguir classificar na Sul-Americana, senão seria mais um vexame. Um time do tamanho do Corinthians, com uma folha salarial de mais de 25 milhões de reais por mês, ter sido eliminado em fase, né, de início de Sul-Americana. Então, um jogo ruim, mas o Corinthians venceu e continua aí com a expectativa de se classificar na Sul-Americana. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho dessa novela aí, da contratação de um técnico para o Corinthians. O Corinthians começou aí as tratativas com o Dorival Júnior, depois passou para o Tite, negociou com o Tite, quando o Corinthians só faltava formatar o contrato e o Tite assinar e ser anunciado, o Tite acabou aí tendo uma crise de ansiedade, e seu filho Matheus Baggio anunciou que o Tite ia dar uma pausa na carreira e não poderia acertar com o Corinthians. Aí o Corinthians começou a negociar com Dorival Júnior, Fabinho Soldado foi até Florianópolis, e essa novela continua se arrastando. Porque ontem, após o jogo, Fabinho Soldado sentou-se com o empresário Dorival Júnior, Edson Condor, e ficaram reunidos até as 2 da manhã para acertar detalhes do contrato. E o empresário Edson Condor fez aí exigências. O que o Edson Condor pediu? Isso aí, essas exigências, elas são todas do técnico Dorival Júnior. Que o Corinthians dasse 3 reforços, medalhão ou midiático, um contrato até dezembro de 2026, que é o final do mandato do presidente Augusto Melo, um salário com mais de 2 milhões e meio e garantia na rescisão contratual. Tudo isso é um pedido aí do técnico Dorival Júnior. Então o Corinthians aceitou os pedidos e deu até hoje, sexta-feira, para que Dorival Júnior desse o seu veredito. Se aceita ou não a contratação pelo Corinthians. E nessas últimas horas já surgiram também outros nomes. Luiz Castro estava sendo ventilado na internet. Eu vi muito pessoal comentando aí a possível contratação do Luiz Castro. Mas o técnico italiano, que foi técnico da seleção brasileira, Roberto Mantini, teve ontem na Neoquímica Arena e foi ventilado que ele poderia ser o novo técnico do Corinthians. Ventilado não. Na verdade, ele foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians não iniciou tratativa. Caso Dorival Júnior não aceite e dê o veredito final hoje que não vai treinar o Corinthians já tem um técnico para começar a negociação, que é o Roberto Mantini, um técnico italiano que passou vários clubes, tem 61 anos, o salário seria aproximadamente também o valor do Dorival Júnior, em torno aí de 2 milhões e meio, né? Com a sua comissão técnica toda, pode chegar no máximo até 3 milhões de reais. Então, fique ligadinho no canal, que a qualquer momento o Corinthians pode publicar a nota, ou o Dorival Júnior publicar na sua rede social, que acertou com o Corinthians, apresenta ainda hoje para o jogo contra o Flamengo, domingo, Brasileirão, 6ª rodada no Maracanã. E aí, filho, o que vocês acham? O Corinthians vai acertar a contratação do Dorival Júnior? Dorival Júnior vai aceitar essas propostas do Corinthians ou não? Ou o Corinthians deve partir para um outro treinador? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário,
Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.